que aqui lançamos hoje, TSH, Tráfico de Seres Humanos, prova que não cai nesta rede, vem com a preocupação de contribuir para a prevenção do tráfico de seres humanos junto de grupos vulneráveis, os jovens e os desempregados. Em 2012 percebemos de crescente vulnerabilidade da população desempregada relativamente a este fenómeno e percebemos também que esta população não era, via de regra, destinatária de ações de prevenção. E por esta razão, este público tem sido, desde o início do projeto, a nossa prioridade. A aposta na prevenção que fazemos com os desempregados é feita em duas frentes. Por um lado, através de ações de informação e sensibilização nos gabinetes de inserção profissional, que abrangem em média 30 desempregados e têm a duração de 2 horas, que visam, no fundo, dotar esta população de informação sobre o tráfico de seres humanos, o que é, como se previne, que estruturas existem, que respostas existem em Portugal, na União Europeia, para que contactos podem telefonar se quiserem sinalizar uma situação, e também incentivar a adoção de medidas preventivas antes de aceitarem uma oferta de emprego. Numa segunda frente, estamos a desenvolver uma investigação à ação, como já foi referido pela professora Laura Nunes, com o Observatório Permanente de Violência e Crime, que visa então analisar as percepções dos desempregados sobre este fenómeno, para que depois possamos, juntamente com outras entidades, dar uma resposta em termos de intervenção junto a esta população que tenha uma base científica e que vá ao encontro das necessidades reais dos desempregados. Desde o início do projeto, também foi nossa prioridade a população jovem, em particular estudantes do ensino secundário e estudantes do ensino universitário. Pelo poder de replicação da mensagem que existe nas comunidades escolares e universitárias, mas também porque estes jovens vão ser os próximos técnicos, os próximos sinalizadores, os próximos pais, os próximos consumidores e infelizmente também em parte os próximos desempregados. A área do tráfico de seres humanos era uma área de alguma forma tocada por alguns de nós também no trabalho de intervenção, da investigação, mais propriamente dita, e esta articulação com a comunidade surge como uma oportunidade também para nós de definirmos aqui algum trabalho mais sério de investigação nesta matéria. Bem, deste interesse conjunto, quer da comunidade, quer da Universidade como pessoa, resultou um protocolo de parceria, que foi assinado ainda este ano, em maio, e, entre outros aspectos, este programa propõe a realização de estudos científicos nesta área do tráfico de seres humanos. Como também disse a doutora Inês Bogo muito bem, existem vários objetivos que já foram de facto apresentados, portanto, que me vou escusar a reproduzir novamente, mas que tem, entre outros objetivos, a ideia de passarmos para a ação, portanto, a investigação, poderem ser aqui implementados alguns projetos sociais, serem desenvolvidos alguns planos de intervenção e, mais uma vez, contarmos também com aqueles grupos de pessoas que acabam por, quer em termos de formação, quer depois também em termos de trabalho, vir a participar nesta área. Estamos numa instituição de ensino superior e aqui já foi referido pelas antecessoras que fizeram a sua comunicação anterior, da fundamental importância que nós temos de conhecer o fenómeno. E conhecer o fenómeno não é só pelos números que nos chegam, produzidos no âmbito do observatório, é essencialmente por toda a investigação empírica que é produzida pelos investigadores que se interessam por esta matéria. Pelas teses de mestrado, doutoramento, estudos aprofundados que venham conduzir essa matéria e, em boa hora, a Universidade Fernando Pessoa se associou à comunidade para conduzir a partir daqui um conjunto de estudos que possam vir a permitir uma melhor e uma maior intervenção nesta matéria. Dizia-vos que o primeiro estudo que foi feito foi em 2007, 2008 e foi sobre a realidade da exploração sexual. Um estudo atual nas suas conclusões, a necessitar certamente de uma reflexão e uma reformulação, estamos a falar quase 10 anos após a realização do estudo, mas contudo foi o primeiro estudo de base científica que nós tivemos e que nos veio dizer, afinal, Portugal não é aqui este país à beira-mar plantado, como nós gostamos de chamar, em que nada acontece.
Afinal, Portugal não é um país que está alheio à realidade do tráfico de seres humanos. O tráfico de seres humanos existe em Portugal, existe tráfico interno, existe tráfico com características transnacionais e existe aquilo que nós dizemos: Portugal é um país de trânsito, pessoas que utilizam Portugal como plataforma para chegar a outros países, é um país de origem, há portugueses e portuguesas sendo traficados para o estrangeiro ou internamente, e é também um país de destino. Depois certamente a minha colega Rita irá falar sobre os números que temos atualmente e por isso não me vou sobrepor àquilo que ela irá dizer. Mas é nessa lógica de intervenção que nós temos que atuar e, portanto, os estudos que são produzidos empiricamente pelas universidades são essenciais. Conhecer o fenómeno é essencial. E por isso a atividade que em comunidade e aqui em conjunto com a Universidade de Fernando Pessoa está a desenvolver, introduzindo, não de uma forma regular, mas que se pretenda e que é a minha expectativa que venha a ser regular, seminários específicos nos currículos das ciências sociais e humanas sobre esta matéria, é essencial para transformarmos o tráfico não numa coisa que ouvimos falar e que nos passa ao lado e que não nos diz respeito e que é algo que está lá longe, mas sim como aquilo que eu gosto de dizer, que é o tráfico fazer parte da nossa capacitação social, ou seja, socialmente o tráfico está empenhado também na nossa realidade. Ele politicamente está assumido, está claramente assumido como área essencial de intervenção. Agora temos que passar à fase 2, que é que ele passe a ser também socialmente aceito, conhecido e que leve a que todos e todas nós falemos sobre o mesmo e tenhamos a capacidade de denunciar os fenómenos que muitas vezes estão ao nosso lado e nós não os vemos. E, portanto, os sinais que nós temos que percepcionar, os sinais que nós hoje identificamos numa jovem que é cortada pelo seu namorado e que controla o telemóvel e que não a deixa sair de casa e que a critica porque ela se pinta de preto, amarelo ou vermelho, ou que veste uma mini saia e nós identificamos rapidamente como um sinal que potencialmente é violência no namoro. É isto que nós temos que perceber quando vemos alguém que pode estar na prática prostitutiva, mas que está a ser controlada, está com medo, encontra-se fechada, não estabelece relações sociais com ninguém, ou alguém que está numa exploração agrícola ou numa fábrica em que não fala com ninguém, não tem liberdade, não tem documentos, não tem conjunto de bens essenciais e que nós identificamos. Portanto, esta atenção é necessária hoje. Acima de tudo, também é necessário desmistificar-nos a nós próprios, porque nós também temos atitudes nós próprios, do ponto de vista de colagens e de rotular determinadas realidades sociais como sendo realidades aceitas e, portanto, não se intervêm. Refletimos muitas vezes isto dos números da exploração laboral e porque é que elas acontecem e aumenta a exploração sexual não aumenta ou mantém-se, ou então a identificação, a asignação não existe, e muitas vezes questionamos, e é uma pergunta, se isto também não terá a ver com os nossos próprios paradigmas e como é que nós interpretamos muitas vezes estes fenómenos. Não é? Nós muitas vezes fazemos é cigano, é ladrão, é romeno, é ladrão, é brasileiro. E portanto, nós muitas vezes fazemos estas colagens, e desculpem a linguagem, mas é só para perceber, muitas vezes nós sentimos confortáveis ao colocarmos em caixa a identificação de determinadas realidades sociais porque não queremos intervir nelas. E isto condiciona todos os agentes do ponto de vista da sua intervenção. Condiciona-nos a nós, interventores sociais, na análise dos fenómenos, condiciona os órgãos de polícia criminal na sua sinalização e na sua correta identificação e condiciona também o Poder Judicial. Quando intervimos numa realidade como a área de tráfico de seres humanos, fazíamos aqui um texto escrito que não liguei nada a ele, mas quando intervimos nesta área, nós temos que colocar acima de tudo, porque este é o nosso foco. Os direitos humanos, e não se esqueçam que estamos a falar de um crime, e de um crime que viola claramente qualquer direito que uma pessoa tem, de uma forma grosseira, atroz, os direitos humanos. Estamos a falar daquilo que hoje muitos dizem que é como a escravatura dos tempos modernos. Se é que há escravatura dos tempos modernos ou dos tempos antigos, não é? A escravatura que nós estamos a falar é a redução das pessoas a nada, a zero, a elas não se auto-identificarem como vítimas, a elas muitas vezes terem aquilo que nós todos intitulamos como o síndrome de Estocolmo e a proteção do próprio agressor, e se calhar a Salete
não sei se vai abordar isto ou não, não quero condicionar, mas trabalham no terreno com vítimas e, portanto, muitas vezes a identificação aqui, porque a única referência que eles têm enquanto proteção é efetivamente quem os agrediu, quem os maltratou, quem tudo lhe fez de mal, mas é a única identificação que aquelas pessoas têm. E, portanto, intervir nesta realidade não é simples e não é fácil. Portanto, nós temos que ter atenção a tudo isto quando intervimos e, acima de tudo, temos que partir de uma intervenção que é centrada nos direitos humanos.